Então, que tenhamos uma boa tarde. Desculpa a posição que eu vou ministrar essa palestra por causa do joelho. Eu fiz a cirurgia do joelho, já estou em recuperação e está indo tudo bem, graças a Deus. Então, vamos responder algumas perguntas. Somos espíritos eternos? Sim. O espírito é mais uma etapa do ser em evolução? O ser é o que é o espírito. E o ser humano está como uma experiência. Então, o espírito é eterno. Nós somos o espírito, nós estamos tendo uma experiência no corpo humano. Então, estar é uma coisa, não se pode apegar. E ser é outra coisa, é eterno. É aquilo que a gente soma, vivencia os júbilos, as experiências experimentadas, aglutinando numa consciência única e levando para o nosso espírito, porque nós estamos como partícula pensante, partículas inteligentes, passando por experiências até adquirir novamente o reacoplamento e a associação do complemento divino masculino e feminino, voltando a vivenciar numa mônada cósmica. Por enquanto nós estamos num experimento ligado a essa mônada cósmica, o espírito. Para que continuemos a explicação, é muito importante a pessoa que não entendeu se manifeste agora ou cale-se para sempre. Tem alguém que não entendeu essa colocação, que nós estamos como ser humano? Isso daqui é passageiro, é um ciclo. Nós somos a mônada, nós somos a luz divina, o amor, a vontade, o desígnio imutável. Isso nós somos. Fomos criados por Deus como espírito puro. Espírito puro. E o que ele delegou a cada espírito? Vão e cocriem, vão e experimente, vão e aproveite tudo aquilo que está ao vosso alcance, com equilíbrio, harmonia, amor e controle. E cada um será dado segundo as suas obras. Isto é lei de causas e efeitos. E muitos não entendem isso, se torna esperto, aproveita essa encarnação como se fosse a única existente na sua caminhada e acumula um monte de pendências. Amanhã enfrentará grandes vicissitudes. Perguntas até agora? A religião prega que somos eternos, mas algumas correntes alegam que não. O que ocorre após a fase da espiritualidade? Nós temos etapas, conforme for explicado, segundo os mestres. Quando a mônada desmembrou, ela cocriou elemental atômico, que por sua vez criou reinos para que pudéssemos experimentar como partícula pensante ou partículas inteligentes. Vamos perceber uma célula do nosso corpo é uma partícula inteligente. Ela tem consciência. Ela está no micro deste macro, que é a nossa matriz energética. Essa matriz energética tem consciência. É o micro que está no macro, onde a gente consegue enxergar. Um quadrante da nossa galáxia. É o que a nossa visão alcança. Esse quadrante dessa galáxia é uma partícula pensante que está no micro de outra realidade superior a ela. E assim tudo interligado. Vamos admitir que pudéssemos ser o cosmos sideral. O
que é cosmos sideral? É tudo que existe. Então vamos analisar o nosso corpo como um cosmo sideral. Dentro do nosso corpo tem várias hierarquias: coração, fígado, pulmão, cada um com a sua função. Células, trilhões de células, cada uma com a sua partícula pensante. Basta que nos machuquemos, a célula, com a sua inteligência, logo reage, ocasionando uma proteção, alguma coisa para que haja uma proteção daquilo que nós ferimos. E tantos outros. Então, uma célula é um universo, sendo que dentro da célula existe partículas pensantes. E isso, o micro no macro, interagindo. Com isso, a nossa mente, sendo o cosmos sideral, é considerada como o criador. A nossa consciência, a nossa mente, o nosso cérebro que comanda toda essa matriz energética. Então nós estamos nesse corpo, fazemos parte dessa energia. Quando se diz assim, eu sou Deus, eu sou a força motriz do universo sideral, eu sou a iluminação, a sabedoria. Quando se diz eu faço parte da energia de Deus, mas essa energia tem um comando. Nessa matriz energética, quem comanda é minha mente, quem comanda é meu cérebro. Então, vamos considerar o cérebro como Deus e tudo está interligado. Quando se diz assim, nós somos um com todos, é a pura verdade. Quando a gente faz mal para alguém, nós estamos fazendo mal para mim, não gostando do Criador. Porque nós estamos tudo interligado. Nós somos um com todos. E até quando vai durar essa experiência? Até quando a gente vai caminhar nessa situação como personalidade, como partícula pensante? Cada processo é um aprendizado e cada aprendizado é um reacoplamento de experiências vividas. Então é tudo registrado, que nem nessa matriz energética nós temos um registro acásico, que registra tudo que a gente faz, fala, passa, está tudo registrado. Isso daí vai nos mostrando as coisas boas acumuladas e as coisas ruins que tem que ser resgatada, porque ninguém acende, ninguém volta à origem da onde foi criado com algumas tendências ou com algumas pendências. Nós teremos que transmutar as pendências negativas acumuladas através da experiência. E se não quisermos, através do livre-arbítrio proporcionado pelo Criador para cada um de nós, nós vamos nos distanciando dessa evolução, dessa corrente evolutiva. Nós vamos saindo desse caminho evolutivo. Nós vamos nos autodestruindo como personalidade, não como espírito. Porque o espírito está aqui, ele criou várias vertentes para que pudesse experimentar, levar informações para ele. Então, uma personalidade experimenta um caminho, a outra experimenta outro, tudo é um grupo monádico. E à medida que nós vamos adquirindo a iluminação, crescendo e ascendendo, nós vamos acumulando experiências do reino mineral, vegetal, animal, hominal, que é a personalidade, depois num processo monádico, moroncial, depois num processo espiritual, depois num processo avonal, se tornando um ser absoluto. Então essas informações, elas estão muito bem explicadas nesse livro de Urântia, e os mestres também nos deram muita explicação que pudermos canalizar de Sananda, do Lorde Metatron,
foi detalhado. E o outro que vai sair, não sei quando, vai estar mais detalhado ainda, toda essa mecânica. Por que isso não foi dito lá atrás? Porque não estava preparado para saber. Esse livro de Urântia foi canalizado há 50, 60 anos atrás. Agora que muita gente já está tendo interesse para saber o que significa esse livro de Urântia. Então é tudo no seu tempo, tudo é de acordo com o nível de consciência da humanidade. Então, o que ocorre após a fase da espiritualidade? Nós vamos chegar a um processo espiritual, porque nós estamos como personalidade, vamos passar para o mundo das mansões, depois mundo moroncial, depois mundo espiritual. Depois do mundo espiritual, nós vamos entrar em Avona, no paraíso, conhecido como paraíso, chamado como Avona. E entrando lá cheio de conhecimento e sabedoria, e nenhuma pendência das experiências que passamos, nós vamos conviver com energias avonais, sublimes, tudo é júbilo, tudo é contentamento. E nessa fase todas as fases que estamos passando, o Pai nos proporcionou para que tenhamos equilíbrio, harmonia, amor e controle, para que tenhamos paz de espírito, para que tenhamos muita felicidade, muito contentamento, mas depende do modo que a gente encara as coisas. E nesse momento que nós estamos encarando, nós estamos num mundo muito denso, tridimensional, um sistema doentio, perverso, mas grande oportunidade para que adquiramos muita experiência para o nosso embasamento na ascensão. É de grande importância. Basta que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir o que significa essa experiência, estar aqui. Não, os nossos olhos, nossos ouvidos estão mais direcionados para as coisas materiais, paixões, desejos, maias, ilusões, sedução da matéria, e a gente vai se perdendo. Nós vamos nos perdendo, adquirindo sofrimento, até um dia não aguentar mais, falar assim, essa vida que eu estou levando não é boa para mim. Deixa eu despolarizar conceitos e paradigmas para ver se minha vida melhora. E é o que está ocorrendo exatamente nessa fase que nós estamos passando. É uma fase de revolução de conceitos e paradigmas. Feliz daqueles que possam enxergar o que significa e poder, devagarzinho e vivenciando esses conceitos espirituais. Perguntas? Ou eu expliquei muito bem? Celso, Oi. nesse mundo tridimensional, o que é personalidade? Dê um exemplo prático. Tá. Quando a gente sai de um reino, nós estamos numa experiência, quando entramos em reinos, como energia. Vem no reino mineral como energia. Experimentar energia da pedra, até ir lapidando, sofrendo salto consciencial, salto quântico consciencial, para ir lapidando conceitos, até na energia. Então a gente, numa pedra bruta, nós vamos seguindo. A minha caminhada é de ouro, a da outra é de rubi, outra é diamante. Cada partícula dessa cocriação da mona do espírito, o que vai experimentar, sendo que o grupo monádico vai experimentar tudo o que existe.
Então nós vamos passar, o grupo monádico vai passar por uma experiência de energia. Cada um que pertence ao grupo monádico, 144 mil espécies desse grupo monádico, vai passar por uma experiência de uma situação e vai acumular conhecimento. E vai dar um salto quântico quando lapidou, chegou num diamante, num rubi, num ouro, está pronto para dar um salto quântico consciencial, mudar de reino. Do mineral vai passar para o vegetal. Vegetal vem com energia no instinto, vem com energia no começo. Mato, ervas daninhas, todo aquele processo primitivo, até chegar numa rosa, uma orquídea, jasmim, cada um escolhe. Quando chegou nesse top, experimentou toda a experiência, já acumulou a experiência da energia do reino mineral, já vai pegar essa energia do reino vegetal, que no final do ciclo já começa com instinto. É fácil notar o instinto de uma planta, quando bate, fecha, tem planta que pega mosca, isso é instinto. Então já está no ponto de dar um salto quântico consciencial para mudar de reino, passar para o reino animal. Vem no reino animal muito embrutecido a instinto, animal selvagem, canibais, um comendo o outro, matando para sua sobrevivência. Isso é o início de uma experiência de um instinto. E no final do ciclo, nós vamos ter muitos animais tendo contato com a personalidade que nós estamos agora, com o ser humano. Vai tendo esse contato, vai adquirindo o que vem a ser amor, o que vem a ser... isto é consciência. Então, aí essa alma grupal que está no mundo animal, ela vai saindo dessa alma grupal e vai se tornando uma individualidade para entrar numa personalidade. Personalidade é que todos nós estamos. Então, um cachorrinho doméstico, um gatinho, um chimpanzé, um elefante, um golfinho, todas essas espécies, sabe, estão no último ciclo da sua evolução de animal, como alma grupal, e dando salto, saindo dessa alma grupal e se tornando uma individualidade como personalidade. Então a gente vem no reino humano como personalidade ou como extensões de alma. Não vamos complicar muito, senão embola muito. Vamos ficar só na personalidade. Então vem como personalidade e a gente começa a fazer o que como personalidade? Expandir a nossa consciência. Até então, muito atrofiada, não tem consciência do que representa matar outra pessoa, porque no instinto matava, não dava nada. Não trabalhava com consciência. Agora, como personalidade, já temos consciência, já temos condições de perceber. E por que essa mistura de raça nesse mundo tridimensional? É para que os mais adiantados possam dar exemplos para os mais atrasados, que estão começando. Quando nós começamos a nossa caminhada espiritual, nós começamos limitado ou com nenhuma consciência disso tudo. Mas fomos aprendendo com seres mais evoluídos que estavam ao nosso redor. Por isso, de 49 raças vivendo junto. Uns começando agora e outros prontos para ascender. E quem tiver ouvidos que ouçam, quem tiver olhos que veem. Sabe, a gente prestando atenção no outro, nós vamos nos enriquecer com a experiência do outro e o outro com a nossa. Porque nós temos experiência para passar, ele também tem. É uma troca. E o que mais se faz nessa realidade que nos encontramos? A esperteza, a pessoa querer ser mais do que a outra, mostrar que é mais. Basta ler um livro, ela já acha que é mais do que a outra, porque não leu esse livro.
Então, o egoísmo, a ganância, a luxúria, o poder, tudo está enraizado nas pessoas que ainda não têm uma consciência aflorada. E elas estão cursando essa escola para ter essa consciência aflorada. Porque cada experiência que a gente passa, cada palestra que a gente assiste, cada livro que a gente lê, é uma expansão consciencial. Eu estou aprendendo, expandindo a minha consciência. E quanto mais vos é dado, mais será cobrado daquilo que eu tenho consciência. Então, por que esses irmãos muito embrutecidos matam, roubam? Por que tem traficante de droga? Por que tem políticos corruptos que não ligam para o seu povo? Porque não tem consciência do que isso representa. E o que a religião deveria fazer e não fez? A maior parte das religiões, ou todas as religiões, não trabalhou conforme os ensinamentos de Jesus. Ajudar a expandir a consciência desse fiel, ajudar a ter uma conexão mais sincera e verdadeira com Deus. O que eles mais fazem até hoje, sabe o que querem segmentos religiosos? É induzir a seu fiel a ter uma fé cega naquilo que a Escritura diz, Deus, Jesus e não sei o que, de uma forma muito distorcida. Então acredita na palavra de Deus, eu sou ungido desse Deus, e se quiser ter cura, chega até a mim, porque eu sou assim com Deus. Traga seu dízimo, que eu peço para esse Deus te tirar o mal de você. É o que mais eles empregam. E o que deveria explicar esses segmentos religiosos? Isso é exatamente que o Mestre nos diz. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vocês são a parte de Deus. Vocês são meus irmãos. Eu estou num estágio mais evoluído devido à minha caminhada espiritual que alcançou esse estágio. Mas vocês vão chegar lá. Vocês podem. Vocês não são essas porcarias que habitam na psique humana de vocês. Vocês são a poderosa presença do Eu Sou, em manifesto num corpo humano, em experiência num corpo humano. Então saiba diferenciar uma coisa da outra. Estamos aqui não para se apegar com as coisas daqui, mas para tirar lição, experiência com as coisas daqui, e se apegar com as coisas que são, que é nosso Espírito, Deus, a poderosa presença do Eu Sou. Isto é o que poucos de nós fazemos. Nós nos apeguemos com coisas tridimensionais. Eu me apego com as coisas materiais, eu me apego com amor afetivo, com sanguíneo. Deus me livre em pensar que alguém da minha família vai desencanar. Já fico doente só de pensar. Por que isso? Por causa do apego. Por causa da ignorância que muitos de nós nos encontremos, de saber o verdadeiro significado de estar aqui como personalidade, como um ser humano, não como a gente olha para o outro, você é isto que eu estou vendo. Se você um dia desencanar, vai morrer, acabar tudo, porque você é isso. Você vai acabar, vai debaixo da terra, ou vai ser queimado, não vai existir mais. A gente não sabe olhar para o nosso irmão como essência divina, como espírito. A gente, facilmente, a gente fica milindrado, odeia, não perdoa o nosso irmão por atitudes que esse irmão teve conosco. Olha a ignorância que nos encontra. Jamais nós poderíamos deixar de amar alguém por causa das suas atitudes.
nós deveríamos aprender a dar limite a essas atitudes, não permitir que ele faça da gente o que ele quer, dando limite, mas nunca deixar de gostá-lo por causa das suas atitudes. O que mais ocorre nesse mundo é guerra por causa das atitudes dos outros. Em convalescência do meu joelho, essa semana eu assisti 11 filmes Netflix e me ajudou muito também em consciência do que representa esse mundo que nós estamos vivendo, desse sistema doentio. Tanto é que fizeram a pergunta: fale sobre o sistema doentio. Nós estamos num mundo ainda muito denso e numa mistura muito grande, muitos chamados, poucos escolhidos, porque o mundo é denso, porque tem muitos recém-chegados de reinos que não têm consciência do que representa um amor, não têm consciência do que representa um perdão, não têm consciência do que representa uma lei de causas e efeitos, e fica esse mundo caótico que muitos de nós já estamos percebendo, quase todos, sabe, um mundo maldoso, cruel, onde tráfico de heroína, tráfico de cocaína, eles não têm a mínima consciência do que aquilo representa, não somente para os outros que está destruindo eles famílias, mas para ele, para as consequências desses atos. Por quê? Porque as religiões omitem, não querem aceitar a lei de causas e efeitos, porque não acreditam numa reencarnação. Se não acredita numa reencarnação, não acredita numa lei de causas e efeitos. Aqui é mundo dos espertos. Eu vou ser esperto, vou me dar bem, porque esse mundo é mundo dos espertos. Lê do engano. Esse mundo é valioso para que nós possamos tirar lição das coisas que estão ao nosso alcance, desse sistema doentio, desse mundo tridimensional, desse mundo denso, para o nosso crescimento, para o nosso embasamento, para a nossa parâmetros de lições. Isto é referente às coisas ruins. E as coisas boas? Para curtir, desfrutar com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Sofremos com esse mundo denso, aprendendo muito pouco com ele, sofrendo, não ajudando nele e não crescendo com ele. Precisa retornar, reencarnar muitas e muitas reencarnações. E cada uma delas, alguns ou muitos falam assim: eu sou azarado, as coisas ruins só acontecem comigo. Deus não gosta de mim, Deus me abandonou. Porque não tem essa consciência, porque não sabe o que significa aquilo, o que significou aquilo que Jesus diz, cada um segundo as suas obras. Então essa personalidade é uma passagem, um ciclo que nós estamos para atingir patamares mais evoluídos. Cada salto quântico que vamos dando, de reinos, de personalidade, de almas, de espírito, nós vamos entendendo mais a mecânica, nós vamos aproveitando mais as coisas que Deus nos concedeu, nós vamos sofrendo, eliminando o sofrimento da nossa caminhada, nós vamos vivendo em júbilo e ajudando. Essa é a mecânica divina. Deus fez tudo isso para nos dar conhecimento e sabedoria e nunca deixar de ser feliz. Nunca Ele projetou nada para que seu filho pudesse sofrer, ser castigado. Não, cada um segundo as suas obras. Então essa personalidade, ela vive muito no mundo da lua. Ela vive muito baseada na telinha, nos fazedores de opiniões. Ela vive muito baseada no sistema doentio. Ela sofre com esse sistema doentio. Nós estamos vendo um retrato claro da política mundial, como que está fazendo tal.
para o ser humano. E o ser humano, ele se envolve com aquilo, toma partido daquilo, sofre com aquilo para defender um sistema doentio. E muitos não arredam o pé, muitos não querem saber e permanece. E a gente sofre, até um dia fala assim: eu precisava aprender a estar nesse mundo sem fazer parte dele, sem fazer parte desse sistema doentio. O que é fazer parte desse sistema doentio? Se envolver emocionalmente, ficar decepcionado, triste, sofrer com esse sistema doentio, ficar revoltado com esse sistema doentio, querer fazer vingança com minhas próprias mãos, com esse sistema doentio. Isso é se envolver, estar nesse mundo se envolvendo com ele. Agora, eu estando nesse mundo, não me envolvendo com ele, é eu tirando lição dele, eu ajudando quem não adquiriu essa compreensão, ajudando os retardatários, porque eu também sou retardatário mediante a tantos que estão acima de mim. Mas a gente acha que nossa verdade é verdadeira, a gente acha que somos o rei da cocada preta, ou queremos ser o rei da cocada preta, porque nesse mundo denso, quem tem o poder tem tudo, baseado nas coisas tridimensionais, não nas coisas materiais, nas espirituais. Então é uma fase que essa personalidade está tendo aqui, encarnada num corpo humano, e à medida que nós vamos adquirindo a iluminação e sabedoria, nós vamos não precisando mais dessa carne para cumprir nossa missão. Nós vamos cumprir nossa missão no extrafísico, já no mundo das mansões, no mundo moroncial, podendo até um dia voltar a encarnar nesse corpo como missão, não como resgate de karma. Entendeu, meu irmão? Mais ou menos. Quem mais? Por que tantas maldades? Porque é um mundo tridimensional. Todo mundo tridimensional foi projetado para ter provas e expiações, mundos de resgate, mundo dual, mundo de adversidade, mundo de aprendizado. E esse aprendizado, isto quer dizer mundo dual, mundo de causas e efeitos, mundo de adversidade. Muitos de nós querem mudar esse mundo, não se mudar com esse mundo. Isso é a coisa talvez mais importante disso tudo que fora dito até agora. Muitos de nós querem mudar esse mundo, não se mudar. Esse mundo é projetado desse jeito para que nós possamos nos mudar, nos melhorar a cada dia em relação ao que acontece com esse mundo. Pô, minha consciência já não permite fazer mal para o meu semelhante. Então eu não vou ficar chateado porque muitos fazem mal para os vossos semelhantes. Eu vou estar com mais força para poder ajudar aqueles que não enxergam ainda, que não enxergaram. Eu vou poder ser uma pilastra de sustentação, um cavaleiro dourado, um instrumento da paz, do amor e da luz. Não sofrer com isso. Isso é só experiência. Isso é só tirar lição. Nós não vamos mudar a cabeça de político nenhuma. Nós não vamos chegar no Temer, por um canudo, você está fazendo uma desgraça para o Brasil. Nós não vamos falar para o Aécio, para o Lula, para o Joaquim, sei lá quem, todos. Você está fazendo, não adianta. Não adianta. Adianta uma coletiva se melhorar em função disso que está acontecendo. É por isso que eu disse que me abriu mais ainda, me ajudou mais na consciência, porque nós assistimos guerra, como quando foi pegar Bin Laden, como Saddam Hussein, com a guerra na Vietnã, sabe? Por baixo disso tudo interesses políticos, tudo interesses de ganância por causa do dinheiro.
Viemos saber que os soldados americanos e a elite lá que estava nesse processo de guerra no Vietnã, eles colocavam heroína dentro dos caixões do soldado que morria para poder levar para os Estados Unidos. Era um absurdo de dinheiro, coisa assim. Então é uma máfia. A gente sabe assim, o que sai no jornal, lê e tal. Isso não chega a milésima parte do que está ocorrendo no mundo. Atrás de um governo americano, atrás de um governo da Rússia, atrás do Brasil, todo lugar. O que não rola de podridão, o submundo. Nós não temos a mínima ideia do que possa ser o que está rolando debaixo das cortinas, debaixo dos panos. Então vamos aproveitar esse mundo que é caótico, que é denso, para aqueles que não querem aproveitar a oportunidade, problema deles. Vamos tirar lição do que eles fazem, do que esse mundo oferece para cada um de nós, para que nós possamos, num termo bem chulo, sermos um canalha a menos. Se tornar uma pessoa melhor a cada dia, com essas lições benditas. Pode ter certeza que nós vamos estar convivendo aqui ou nos quintos dos infernos com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Nós não vamos depender do externo para ser feliz. Nós não vamos depender do sistema econômico, do político, sei lá o quê, do clima, para ser feliz, para sermos felizes. Não, nós vamos depender de nós. Essa briga interna de expansão consciencial. E como que a gente fica sabendo disso tudo e como que a gente luta com isso tudo? Em primeiro lugar, precisa ter consciência disso tudo. Isso quer dizer expansão consciencial. Através de literatura, mensagens edificantes dos mestres, aprender a decodificar, porque não chega claro e objetivo para todos nós, chega entre linhas. É um processo de decodificação, isso é mérito de conquista. Nós vamos percebendo a mecânica disso aqui e vamos tendo dia após dias com mais equilíbrio, harmonia, amor e controle. Mas nada vai caindo do céu. Para isso há necessidade de perseverança, persistência, disciplina, atitude, para adquirir equilíbrio, harmonia, amor e controle, para chegar até um ponto de paz de espírito. Paz de espírito, nós vamos estar onde tiver, fazer o que for possível, passar o que for necessário, equilíbrio, harmonia, amor e controle. Os espertos, à medida que vai findando a oportunidade que o Pai lhes concederam, para aproveitar esse crescimento espiritual junto dessa humanidade terrena, eles não vão aproveitando o que vai precisar ser feito. Os mestres, através do conselho kármico, analisando o processo de cada um e conduzindo aqueles que não atingiram ou não atingirão um mínimo de referência mínima para permanecer aqui no mundo multidimensional, que já está saindo as vibrações tridimensionais, está entrando multidimensionais. Aqueles que não atingiram o referencial mínimo para permanecer aqui serão realocados para outras moradas do Pai, compatível com suas vibrações, não como castigo. Os malfeitores, os espertos, que vivem passando a perna nos outros, vivem enganando, vivem mentindo, eles estão assinando embaixo de uma folha: eu não conseguirei ficar numa nova era. O plano espiritual vai conduzir através do planeta chamado Hercóbulos para outras moradas do Pai, compatível com suas vibrações, realocar de acordo com as vibrações de cada um. Perguntas?
Os senhores do karma são os mestres ascensionais? Os senhores do karma, eles... Mãe Maria é conselho kármico, anciões de dias, tem várias etapas. Aqui na colônia espiritual nosso lá, tem uma equipe de um conselho kármico. Então, se a gente reside nessa área metropolitana, nós, quando desencarnarmos, iremos para uma colônia espiritual, caso não estivermos muito embrutecidos, porque não se vai para a colônia espiritual direto. Se tiver muito embrutecido, não tem condições de ir lá. Mas se tiver, vai para lá e vai passar por um conselho kármico da colônia espiritual nosso lá. Lá de São Paulo é outro conselho kármico. Agora, tem uma equipe chamada Anciões de Dias, que é como se fosse um Supremo Tribunal Federal honesto. Honesto. Que julgava tudo direitinho, tudo de acordo, e oferecia a oportunidade. Vamos dar como exemplo eu. Chego num Anciões de Dias, porque já passei por conselho kármico das minhas jurisdição, não aceitei ajuda, continuei me autodestruindo e tal, e chego num patamar que eles consideram a última oportunidade para eu aceitar a ajuda da luz para redimir meus erros, que está muito grande. Se passar daquela hora, eu não terei mais condições. Aí eu vou diante de um conselho kármico designado como Anciões de Dias. Chego para eles, eles dizem assim: Celso, nós vamos fazer um retrospecto aqui, nós vamos mostrar sua ficha como está, e o que isso representa, o que isso quer dizer. Aí eles me mostram: matei, roubei, não aproveitei a oportunidade, tantas encarnações e tal, e se eu não aproveitar essa última que os Anciões de Dias estão me oferecendo, eu vou ser direcionado a um núcleo de um buraco negro para ser aniquilado todas as informações contidas nos meus registros arcásticos como personalidade. E vai ser aniquilado, já não tem mais forma. E se eu quiser, que dificilmente, ou os mestres não quis dizer, se há um Anciões de Dia, porque ainda tem possibilidade, mas ele não disse que teve alguém que aceitou a redimir seus erros. Porque se não aceitar numa colônia espiritual para redimir seus erros, vai piorando cada vez mais, vai piorando, eles vão se associando como líder trevoso, eles vão densificando cada vez mais, e as provas deles vão ser muito sacrificantes. Um Hitler, ele está nessa berlinda, ele está na primeira dimensão, como expiação, tendo a última oportunidade para ver se ele consegue aceitar reencarnar um dia para redimir seus erros. O que o plano espiritual falou que acha muito difícil. E quando você fala assim para o conselho kármico: eu não quero, eu aprendi a destruir, não a construir. Você acha que eu vou amar alguém? Eu gosto de odiar, de destruir. A vida toda, a personalidade, o caminho todo foi destruindo. Então eles não sabem fazer, não quer fazer e não aceita. Eles preferem ser autodestruídos. E aí vai aniquilar todas as informações contidas. Não vai cortar a cabeça, não vai receber tiro, porque não tem mais forma. Vai aniquilar as informações, essa energia vai voltar ao éter divino para o Pai continuar a sua criação. De uma forma bem harmônica, mas o sofrimento é do ser. Até sem forma ele sofre muito. Até sem forma ele sente calor, ele sente barulho, ele sente frio, ele sente falta de energia, sugar para o seu alimento, como se fosse um alimento nosso, material. Ele sente tudo isso.
Isso ninguém pode tirar, porque isso é inerente à vontade de Deus. Isso é a vontade da personalidade através do livre-arbítrio. Os anciões dos dias, eles também têm uma relação com os 24 anciões? Tem, tudo é interligado, tudo é interligado. Mas são os mesmos? Não, isso é de acordo com a área. É uma cadeia, tudo interligado. Sabe, os mestres falaram assim, cada um no cosmos sideral é muito importante porque faz parte dessa cadeia. Você com a sua missão é tão importante quanto a minha e a dele. Não tem diferença, não tem missão mais importante que Deus delegou a cada filho, ou que cada filho escolheu. Tem as mais responsáveis. Agora, as mais responsáveis com mais amor, crescem mais rápido. Mas não que ninguém tem mais importante. A missão de Jesus, ele deixa bem claro, Sananda, que é melhor do que qualquer um de nós. Nós somos filhos de Deus, criados por Deus, num processo ascensional. Ninguém é pecador. Nós estamos em experiência, nós estamos em evolução. Seres em evolução, não seres pecadores. Isso aí cria barreiras, cria força, destrói força para o nosso crescimento. Não, eu errei, matei, roubei. Tá bom, é o que eu sabia fazer, o que eu podia fazer. Estou arrependido e peço a Deus que me dê oportunidade para eu reparar os meus erros, não para Deus me perdoar, como muitos segmentos fazem. Reza tantos aí, faz isso que você está perdoado dos seus pecados. Não é assim, criatura. Toda semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Tudo que eu ofereço ao universo, o universo me retribui da mesma forma. Então não tem essa de muita fé para livrar meus pecados. Tem muita fé para eu estar percebendo a força que eu tenho, o poder que existe em mim, a iluminação que existe em mim, para vencer as barreiras e reparar os meus erros. Anjo da guarda, afasta o demônio de mim. O anjo da guarda, sabe quem que eu vou afastar? Aquele que você não teve nenhuma participação na atração da sua matriz. O que você teve participação, você vai ter que lidar com as suas próprias forças, próprias atitudes, pensamentos, palavras e ações. É a vida. O que eu posso te dar é ensinar o caminho reto. O que eu posso te dar muito amor, muita energia quando você está no fundo do poço. O que eu posso fazer é vou te levantar para você conseguir e não livrar você daquilo que fez. Não afastar o demônio que você chama toda hora. Porque quem impede que... Eu falo demônio, capeta, tá? Só para ter uma noção de irmãos errantes da ignorância. Afastando o capeta, o demônio, sabe quem que afasta? Quem não deixa ele interagir conosco? A nossa própria luz. E sabe como faz para a nossa luz nos proteger? O resplandecimento da mesma. E como resplandece essa luz em cada um de nós? Transmutando os sentimentos negativos. E fora da caridade não há salvação. Coração puro, máximo possível, e ajudar com um amor incondicional. Essa é a maior defesa. Enquanto eu não perdoo, eu estou atraindo o mal para mim. Quando eu tenho raiva de alguém, eu estou atraindo o demônio para o meu campo. Ai, anjo guardião, afasta o mal de mim. Não é assim, meu filho. Eu te dou todas as condições através de Deus para te orientar, para te guiar no caminho certo. Se você não quer, eu não posso fazer nada. Eu te defendo daquilo que não faz parte da sua atração. Não daquilo que você atraiu. Está na hora da gente perceber a mecânica e lutar com mais objetividade. Tem muita hipocrisia aí. A gente via aqueles traficantes nos filmes que nós assistimos,
rezando na igreja domingo, saía matando os outros, saía matando criança, chegava lá, ai, ficava aquela cara, aquele choro de lágrimas de crocodilo, hipocrisia pura. Muitos vão no templo vazio e saem do templo vazio. Isso é hipocrisia. Nós precisamos fazer jus, ter merecimento de conquista, cada um segundo as suas obras. E não deixe o outro saber o que você fez. Não precisa aparecer para ninguém. Se tiveres que jejuar, lave o seu rosto. Dá com uma mão, esconde a outra. E não a ostentação, a vaidade, a arrogância, os milindres. Ainda está muito exacerbado. O que a gente quer? Do mundo onde a maior parte do ser humano age dessa maneira. Quer rosas? Vai cair muito espinho ainda enquanto continuarmos desta maneira, agindo desta maneira. Agora, se eu me mudar, o mundo não mudar, o problema é dele. Eu preciso me aprender, estar aqui sem fazer parte disso aqui. Crescer com isso aqui, ajudar isso aqui, ser feliz com isso aqui, não sofrer com isso aqui, não ficar impedido com entrave para o meu crescimento espiritual. Então, agindo assim, desta maneira, nós estamos seguindo tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Jesus não veio criar igreja católica nenhuma, Buda não veio criar igreja budista nenhuma, Maomé não veio criar muçulmano nenhum, igreja muçulmana. Eles vieram trazer a palavra amor, eles vieram ensinar o amor incondicional. Se através da igreja católica eu uso do amor incondicional, é um caminho para eu conectar com Deus. Na evangélica, se eu usar do amor incondicional, me sentir bem naquele tempo, eu estou ajudando muitos equivocados, agindo de forma errônea dos princípios divinos, e vou me conectar com Deus na igreja evangélica. No Espiritismo, mesma coisa, porque todos os caminhos levam a Deus, desde que esteja devoção, desde que tenha sinceridade de propósito, desde que tenha amor verdadeiro, não interesses egoísticos, não interesses de arrogância, poder, vaidade espiritual. Vaidade, o que mais se vê em conexão com Deus, se titulando numa religião, é vaidade espiritual. Vaidade. Precisamos acabar com isso. Precisamos dar um jeito de dar uma reviravolta nisso. E quando uma pessoa fala assim, qual caminho que eu devo seguir? Perguntando para mim, siga seu coração. Peça com fervor e siga suas intuições. Porque não tem ninguém que vai falar para o outro qual caminho seguir. Tenha afinidade, sintonia. Se eu venho aqui e me sinto bem, eu estou conectado. Porque não adianta ter só sintonia, precisa ter sincronia. Sintonia e sincronia. Não adianta eu aprender as coisas divinas e não executá-la. Aprender é sintonia, executá-la é sincronia. Aprendo e executo, para não ficar numa intelectualização, conhecimento sem ação. O que mais se faz, segundo nós podemos verificar em vários filmes que assistimos, hipocrisia. Vai em templo só para falar que é católico ou protestante, ou evangélico, ou espírito, sei lá, não importa o que seja, para mostrar para a sociedade que é bonzinho, e atrás dessa ovelha tem um lobo muito afiado com seus dentes caninos. Não adianta, para Deus isso não tem conexão nenhuma. Deus está com esse ser, mas ele não estará com esse Deus. Mais alguma pergunta? Então vamos ver. Caminhe com o seu projeto de vida. Não desanime
nem desista dos seus ideais. São seu caminho. Não perca tempo, pare de brincar, de faz de conta, põe os pés no chão e a mão na massa. Prossiga com bom ânimo e entusiasmo. Pinte sua vida com tintas claras, suaves e alegres. Você é o que vibra. Mostre ao mundo a sua luz. Ela é o seu guia. Seja o farol, seja a paz que acolhe, seja a mão amorosa, seja a ternura e o amor. Esses são os seus alimentos. Mais triste de tudo é perder a esperança e a fé em si mesmo. Lembre-se, você está aqui por alguma razão especial. Não desperdice tempo nem a oportunidade de mostrar ao mundo e ao nosso Pai que está no paraíso que você pode, que você consegue e que você é um vencedor. Eu vos abençoo, o querido e amado mestre Sananda. As mensagens desses mestres, principalmente desse querido mestre Sananda, é mostrar o nosso potencial. Não falar que ele vai salvar, que ele vem na terra salvar o homem, que ele vai afastar o mal, que ele vai tirar o capeta daqui. Isso é força semelhante atraindo força semelhante. Se o mal existe aqui, é porque nós atraímos esse mal com os nossos procedimentos, pensamentos, palavras e ações de alimentação. É uma sociedade, é uma consciência hipócrita, querer que tudo melhore fora, mas a consciência não se melhore. Eu quero que o governo melhore, mas eu vou continuar fazendo o que eu posso fazer, roubando, traficando, mas o governo não pode. É hipocrisia. Hipocrisia. Então a gente, analisando, fazendo reflexão, por que eu estou aqui encarnado no corpo físico? Será que Deus é tão sádico assim? Tá com o filho lá, você tem que sofrer. Eu gosto de ver meus filhos sofrer mesmo, vai lá que se vire. Nada, esse Deus é amoroso. Esse Deus é misericordioso. Ele dirige falanges de luz para assessorar cada um de nós. Nós pertencemos a uma hierarquia espiritual. Nós temos mentores, anjos guardiões, não para defender daquilo que atraímos, mas para nos orientar, intuir um caminho mais correto. A maior parte das vezes a gente não ouve, não quer entender intuitivamente o que eles querem dizer, porque nós não temos tempo para espiritualidade. Nós temos tempo para o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, o que eu vou fazer para ser melhor do que meu irmão, o que eu vou fazer para ter mais do que o meu irmão. Essa é a cultura de uma consciência ainda reinando aqui no nosso meio. E os influenciáveis ficam presos nessa cultura, ficam presos. Então, eu quero me melhorar. Em primeiro lugar, eu vou escolher o local para que me ajude, porque eu não estou conseguindo sair sozinho. Eu vou escolher meios edificantes, literaturas edificantes, reportagens. Se não está me agradando, se só está fazendo mal, não liga, desliga. Essas reportagens só para deixar o ser lá embaixo. Isso é hipnose mental, isso é tipo Big Brother e tantas outras porcariadas que existem na telinha. Sensualidade, enganar o povo, e os influenciados ficam sofrendo, ficam presos nessas situações que o mundo está passando. Porque precisa passar, porque nós escolhemos passar por isso. Que aqueles que se esforçam saem disso aqui levando uma bagagem, saem disso levando uma experiência muito rica disso aqui, não?
E muitos de nós estamos enchendo a nossa mala de coisas materiais e a espiritual ficando vazia. De vez em quando coloca lá uma agulhinha, um negocinho e tal. E essa material é enchendo, que as traças corroem. E a que nós vamos usar verdadeiramente, nós não damos atenção. E o que é encher uma mala espiritual? Principalmente a caridade, a fraternidade, principalmente ajudar a enxugar as lágrimas alheias, principalmente não falar mal dos outros, principalmente não querer cuidar da vida dos outros, principalmente não ficar chateado com o que os outros fazem. Tira a lição. Se está te aborrecendo, se está ultrapassando o limite, aprenda a dar limite às atitudes dos seus semelhantes. Aprenda, porque isso é um aprendizado, essa escola nos permite isso. Não, a gente quer vingança, quer mostrar o nosso poder. E a força do homem não está no músculo do seu físico, está no moral do seu espírito. Quanto mais elevado estiver esse espírito, esse ser, mais força ele tem de colocar limite às coisas que possam te atrapalhar. Perguntas? Perguntas, por favor. Oi, meu irmão. Isso aí dá alguma... Não sei como dizer, algum degrau. O senhor falou lá atrás sobre o paraíso. Tá? O Sananda já está no paraíso ou ainda tem mais acima dele? Não, veja bem. A religião coloca ele como um ponto. Veja bem. O Sananda, Jesus, tem seres criados em Avona, que é o paraíso, e tem seres criados fora de Avona, que é nos 7 superuniversos que nós temos até hoje. No cosmos sideral tem 7 superuniversos formados. Então todos os seres que Deus criou, todo espírito, toda mônada, espírito, centelha divina, tudo é espírito, tudo é parte de Deus, criado por Deus. Ou criado lá em Avona, que é o universo central, ou criado fora de Avona. Os seres criados em Avona são seres avonais. E quando sai de Avona para ajudar no universo, superuniverso, fora de Avona, eles vêm como micas criadores. Deus criou o espírito. Esses micas criam o universo, cria a forma do humano, cria experiência para esse espírito ter possibilidade de experimentar aquilo que Deus proporcionou. Então, os seres avonais são seres co-criadores da energia do Pai, menos o espírito. Está entendendo? Então, Jesus, ele é um ser avonal que veio com uma missão de assumir o superuniverso local chamado Nébadon, tendo como soberania. Mas para que ele tivesse a total soberania desse universo local chamado Nébadon, foi necessário ele escolher 7 auto-ortoga, sendo que 6 fora desse corpo físico, em esferas mais elevadas, e a última num corpo físico, que levou muito tempo para ele baixar as vibrações para poder adentrar num corpo físico, em função do quilate que ele tem de luz. Ele veio aqui e passou 33 anos numa experiência, deixando seu legado para a humanidade e também adquirindo maestria para poder assumir a soberania do universo local de Nébadon. Então, Sananda não é o Deus, Sananda não é o top, é um dos seres avonais que estão ajudando nos universos, superuniverso, ele como soberano. Acima dele nós temos o Lorde Melquisedeque, que é Logos universal, que é do universo, superuniverso. Ele é Logos local.
o Lorde Melquisedeque é do super-universo que pertencemos. E quem comanda todos esses 7 super-universos é Logos cósmico, é o querido e amado Lorde Metatron. Alguma literatura diz que ele é o representante maior de Deus fora de Avona. E pelo que a gente sabe, pelo que os mestres nos colocam, ele é a autoridade máxima fora de Avona. Então ele é um Logos cósmico. Nós temos Logos cósmico que governa todo o cosmos sideral fora de Avona, fora do universo central, que é paraíso. E no paraíso habita uma infinidade de seres puros, seres que estão lá usufruindo desse júbilo criado por Deus. E nós, como estamos numa categoria de mortal ascendente, todos os seres que foi criado fora de Avona, nesse super-universo, é designado como ser mortal ascendente, que passa por ciclos. Nasce, cresce, experimenta, envelhece, muda de ciclo. Isso são mortais ascendentes. Até um dia a gente adentrar em Avona, nesse paraíso. Foi de lá que nós saímos, da energia do Pai, cheio de experiência e conhecimento e sabedoria, sem nenhuma pendência, mortal ascendente, se tornando um ser absoluto, trocando experiência com o ser avonal que foi criado lá. Tudo não é porque o ser avonal é melhor do que nós para Deus. É tudo experiência, tudo troca. E para a gente, bilhões de anos aqui é uma infinidade. A gente não tem nem noção de poder aguentar bilhões e bilhões de anos-luz. E para eles, fora do não tem tempo, é um piscar de olho. Então a gente sofre muito, gasta muito, porque a gente experimenta cada segundo nessa diversidade. E tudo que é júbilo a gente não vê passar, não sente passar, não custa passar. Basta que a gente tenha uma experiência que, quando a gente gosta de uma coisa, parece que passa rápido. Quando a gente não gosta de alguma coisa, demora uma infinidade para passar. Então, essa experiência tridimensional, mas é tudo harmônico. O cosmos sideral criado por Deus é harmônico. Nosso nascimento foi harmônico e sempre será. Nosso desencarne é harmônico. Muitas vezes não é por causa da nossa santa ignorância que a gente faz com que não seja harmônico. Se deixar fluir de acordo conforme foi criado pelo Pai, é com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Tudo é equilíbrio, harmonia, tudo. Nós vamos desencarnar no momento certo, sem sofrimento, desligar, mas o apego faz com que soframos. As pendências negativas fazem com que soframos. A ignorância dos princípios divinos faz com que soframos. Então, a psique, ao invés dela contribuir para que haja uma experiência, adquirir experiência, ela, em função da ignorância, ela traz muito sofrimento, muito aborrecimento. Por isso que é tão importante quando se diz: quem tem olhos para ver, que vê, quem tem ouvidos para ouvir, que ouve, que não viva na ilusão, que não viva numa hipnose mental, preso em conceitos tridimensionais. Esses conceitos tridimensionais, nós estamos aqui para tirar a lição deles, não para viver em função deles, não para sofrer com eles, é para aprender com eles, para se fortalecer com eles. Ego negativo foi criado pela luz? Foi para nos machucar, para nos prender a matéria? Não, para a gente aprender a tornar esse ego negativo em positivo.
E como que a gente vai transformar um ego negativo em positivo? Até aceitação, resignação, paciência, fé. Quantas vezes eu sou uma pessoa proativa, eu tive que ficar praticamente uma semana parado. Aquilo é um tormento para as pessoas que gostam de fazer, é um tormento. Experiência, tirar lição, aprender a ter aceitação, aprender a conviver com aquilo, porque tudo que acontece para a gente é um aprendizado, não um castigo. Porque eu sou proativo, eu vou ter necessidade de ser uma pessoa ansiosa para o resto da minha existência? Não, um dia eu tenho que aprender com essa proatividade, ser uma pessoa com aceitação, resignação, paciência, né? São provas que chegam até nós, não como castigo, como aprendizado. Não, a gente sabe reclamar, sabe o que é? Eu queria sair, eu não posso ficar isso. Não, aprenda a se aquietar. Se está difícil, põe Netflix. Já não aguenta mais, dá uma voltinha na casa, anda um pouquinho, vai contornando. É difícil, é dificílimo. Estou falando coisas insignificantes. No meu caso, quantas coisas mais significantes que acontecem no nosso dia a dia, que a gente não olha o significado dela. A gente não presta atenção no que ela representa. A gente só vê as consequências que ela traz. Não aquilo que nós precisamos aprender. Aceitação, resignação, paciência, fé. Deixar de ter razão para ser feliz. Aprender a respeitar o nível que cada um está. Aprender a tudo que essa escola traz, que é uma bênção, é uma conspiração cósmica. Não existe ironia do destino, não existe o acaso, existe uma conspiração cósmica acontecendo a cada um de nós, porque é uma hierarquia trabalhando através de um centro administrativo ligado a nós, preocupada conosco, querendo o nosso bem, querendo ver a nossa ascensão. Eles proporcionam tudo e a gente muitas vezes destrói tudo. Até quando? Até quando? Então que pensemos mais nesse sentido, porque a vida é uma reflexão diária. A vida, ela se resume em sintonia, reflexão e ação. Sintonia, reflexão e ação. Sintonia com a nossa esfera superior. Sintonia com as coisas erradas que nós estamos cometendo, porque isso é diversidade. Nós estamos num processo dual, nós estamos num processo que essa dualidade, ela traz a diversidade, não tem jeito, foi projetada assim. Não tem jeito. A dualidade traz a diversidade. E a diversidade nos ajuda a tirar de uma inércia, despolarizar conceitos e paradigmas. E feliz daqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Quando eu leio uma mensagem, eu vou procurar, além dela me acalmar, além dela me bálsamos de harmonia, que eu possa perceber o que eu posso fazer em relação a desses ensinamentos para eu vivenciar. Conforme disse na mensagem do mestre, o homem é o que vibra daquilo que aprendeu e executou, não daquilo que só aprendeu, para não se tornar moralismo, intelectualização. Intelectualização é conhecimento sem ação. Então, eu aprendi, deixa eu ver o que eu posso tirar disso tudo que eu estou aprendendo para colocar em prática, não radicalmente, em dose homeopática, mas o orar e vigiar faz com que eu trabalhe um pouquinho cada dia em relação àquilo que eu já tenho consciência, porque essa consciência é que vai me castigar. Quanto mais vos é dado, mais será cobrado. Da consciência. Mas
mediante tudo isso que fora dito, então o melhor é não ter consciência para ela não nos cobrar para a gente viver na vida, deixa a vida me levar, a vida não evolui. E ninguém pode ficar numa inércia, porque tudo é dinâmico. O cosmos faz com que haja uma força atuante para nos tirar de uma inércia. Ninguém consegue ficar numa inércia num mundo dinâmico. Esse dinamismo faz com que a gente cresça. Quem mais? Celso, Oi. pode parecer assim estranho, até uma certa surpresa, pelo menos nós não temos nenhuma informação a respeito disso, não sei se eu estou enganado, que nenhum apóstolo de Jesus, foram 12, dentre todos, na verdade, nenhum deles chegou assim ao nível de um mestre planetário, quer dizer, chegou assim à condição de poder, de um Astaxerã, por exemplo, poder... Você fala depois que foi mestre ou na época que eles... Na época, quer dizer, que eles estiveram juntos. Sim. Quer dizer, então, por que a pergunta? Porque ele, quer dizer, Sananda veio como numa sétima outorga, conforme você falou, né? Então, no momento que ele veio com essa sétima outorga, eles que que foram selecionados. Eles foram selecionados, tanto na verdade foram 12, também existe uma razão de ser. Então, posteriormente a isso, em todo esse processo evolutivo, aqui, até mesmo respondendo ao que você falou sobre a situação de Sananda, nenhum deles, nem Pedro, nem João, nem os 4 evangelistas, eles estão hoje, se encontram hoje no nível, por exemplo, de um Lorde Metatron, entendeu? Eu não sei se eu estou enganado. Veja bem, por que foi escolhido? Por causa de necessidade no tempo atual. Eles eram médios. Eles tinham facilidade de dom da palavra. Os apóstolos. Os apóstolos. Eles não eram especial que desceram de um mundo de oitavas superiores. Eles eram que podiam dar uma sequência naquilo que Jesus estava falando. Jesus não podia trazer um ser iluminado para ser um apóstolo. É o que era possível, que nem Mãe Maria, para ser mãe dele, foi muito analisado entre todas as famílias para escolher uma família que mais desse certo nos princípios de Jesus. Então foi tudo uma necessidade local. E aí tem um fato muito interessante que ocorreu, não sendo seres altamente evoluídos, mas que tinham um cabedal para poder passar essa mensagem, para levar adiante. Nos ensinamentos de Jesus perante os seus apóstolos, comumente ele chamava a atenção, não é desse jeito que eu estou falando. Vocês entenderam errado, falaram para os 12. É porque Jesus falava em aramaico, e eles não entendiam só em aramaico. Então dava uma confusão tremenda, e Sananda, Jesus, sempre explicava o verdadeiro significado daquilo que ele estava colocando. Agora vamos analisar o seguinte, é percebido que depois que Jesus desencarnou, 7 anos depois é que começaram a escrever, deixar os legados, segundo não sei quem, segundo não sei que lá, tal. Se ao vivo e a cores eles não entendiam na íntegra o que Jesus queria dizer, imagina um tempo depois o que foi colocado, imagina essas coisas que foram colocadas já com o animismo de cada um, colocou o que achava que deveria colocar, levou para Alexandria, deixou um tempo tremendo lá, houve uma guerra na Alexandria, puseram fogo e pegaram os pergaminhos, saiu correndo e tal, e chegou nas mãos do Papa. Imagine depois dessa distorção toda, os interesses filosóficos. Então o plano espiritual, mediante tudo isso, o que eles nos chamam a atenção? Muitas coisas das escrituras sagradas ficaram de acordo com o que fora exemplificado por Jesus.
Porém, 60% ou mais não foram desse jeito, foram em função de interesses, principalmente da Igreja Católica. Ninguém está falando mal da Igreja Católica, pelo amor de Deus. Mas foi por causa de interesses egoísticos, filosóficos, distorceram, e uma delas, as mais grosseiras delas, é trocar a reencarnação para a ressurreição. A maior, essa colocou entrave na humanidade grosseira mesmo, grosseira. E com isso, a maior parte dos segmentos religiosos não acredita em lei de causas e efeitos, não acredita em vida após a morte, não acredita em reparar erros para voltar para reencarnar, não acredita. Não acreditando nisso, o que o ser indesperto vai se tornar? Esperto. Passar perna em todo mundo. Eu vou fazer isso, não tem consequência. Eu vou ser esperto, eu vou comprar todo mundo, a justiça terrena não vai me atingir porque eu tenho poder. Justiça divina, Deus não castiga ninguém porque Ele é bom Pai. Não vou levar sequelas para outra encarnação porque eu não acredito em encarnação. Então eu vou me dar bem. Eu vou fazer de tudo para me dar bem, matar ou roubar, sei lá, o problema é deles. O mundo é dos espertos. Esse foi o maior entrave que houve para a evolução dessa raça humana. Então, muitos deles ainda estão agindo assim, espertos. E nessa nova era que nós estamos entrando, não mais ficarão os espertos aqui. Não terão lugares para os espertos, e sim para os despertos em consciências. Despertos em consciência. Quando eu afloro, expando a minha consciência, vai ficando mais claro o que significam os princípios de uma lei cósmica universal divina. Vai ficando mais claro. E quando está claro, eu estou mais seguro. Quanto mais conhecimento, mais segurança naquilo que eu vou fazer. Eu não me torno um influenciável. Eu tenho personalidade, eu tenho meta, eu tenho um desafio diário com meta traçada. Eu sei para onde eu quero ir. Eu posso escorregar, eu posso cair, eu posso me machucar, eu posso até parar, mas nunca eu vou recuar, porque eu tenho consciência do que eu quero ser. Isso é evolução. Hoje em dia não. Quantos não interrompem e recuam por causa das coisas materiais? Não tem base, não tem alicerce, que significa as coisas espirituais. É baseado nos conceitos só tridimensional, no poder, ter. Se eu não tenho nas coisas materiais, não tenho nada. Para que eu vou viver? Isso atrapalha muito o crescimento, mas cada um está num nível, aprendendo ou não, querendo aprender ou não, porque é livre-arbítrio, e assim caminha essa evolução humana. Porém, dentre tudo isso que nós estamos falando, somente, segundo o espiritual, de 2 a 2,5% de toda a personalidade cursando a escola terrena, somente 2% serão aniquiladas, interrompidas sua evolução. O espírito não. O espírito está esperando. E se tirar uma personalidade de um grupo monádico, as demais terão que se esforçar para acumular conhecimento daquilo que a outra poderia trabalhar um pouquinho mais. Um time de futebol que um foi expulso, os outros vão ter que correr um pouquinho mais. Então, é tudo harmônico, tudo tem que ser conforme está sendo, do jeito que precisa ser. Agora, não é porque está esse caos, eu preciso sofrer com ele. Não é porque está esse caos, esse sistema doentio, que eu preciso me enquadrar nele. Não preciso. Cada um faz aquilo que acha que é melhor.
Eu fiz uma pergunta para o plano espiritual. Quando o Hitler, ele era muito impositivo diante dos seus asseclas, eu falei assim, essa imposição não fez com que generais, não fez com que seres matassem sem querer matar, não. Se não quisesse matar, se não quisesse torturar, se não quisesse fazer covardia, sairia, perderia até a vida para não fazer. Porque se fez é porque quis fazer. Então todos são cúmplices que estavam com ele. Porque quem não quer fazer, arca com as consequências. Como um ser chegou aqui para mim, dizendo, porque ele já teve e já permitiu que eu falasse isso. Ele pertencia a um órgão público, ele veio conversar comigo. Ele falou, olha, tem um cargo relativamente bom. Está me oferecendo 4 a 5 vezes mais do que eu ganho para entrar na falcatrua. E se eu não entrar, eu vou perder esse emprego. O que eu faço? Perco o emprego ou aceito a falcatrua? Siga seu coração. Meu coração diz que eu não quero, então não faça. Perco o emprego. Perco o emprego. Isso é coisa de otário. Nos filmes relatava muito isso. Os traficantes. Você não vai aceitar os detetives? Você vai aceitar $1 milhão, $1 milhão, $2 milhões, uma casa no Salve, não sei o que lá. Não vou. Que isso? Todo mundo aceita. Eu não aceito. Eu não aceito. Aí é que começa a fazer a diferença de muitos chamados, poucos escolhidos, porque a maior parte aceita. A maior parte é conivente de um sistema doentio. Todo mundo está roubando, eu vou roubar também. Todo mundo está sendo esperto, eu vou ser esperto, senão eu vou morar debaixo da ponte e eles vão morar na Vieira Solto. Que more. Que more debaixo da ponte. Mas durma tranquilo, carrega o seu lado espiritual, enche a sua mala espiritual, porque isso vai fazer a diferença. Cuidado com a esperteza. E assim, a humanidade vai caminhando ou baseada num sistema doentio, ou baseada em conceitos de uma lei cósmica universal divina, baseada no amor incondicional. Cada um escolhe o que quer. Quem quiser a luz, ela está presente. Quem quiser as trevas, está presente. Muito chamado, povos escolhidos. Quem mais? Celso, só uma observação aqui em relação à hipocrisia, conforme você falou antes, né? Só um retrato da hipocrisia, a expressão maior, em termos da religião, que aconteceu há 15 dias atrás numa igreja, que o ladrão, ele adentrou a igreja, ele cumprimentou os fiéis, aí ele se aproximou do altar e levou, né, um objeto eucarístico, né, que eu esqueci o nome agora. Ele saiu com o objeto, né, e quando chegou na porta da igreja, ele fez o sinal da cruz. Essa hipocrisia que existe, né? E acha que o plano espiritual não vê, e acha que a hierarquia espiritual não vê, acha que não ficou marcado no seu registro acástico. Fica. A gente engana muito a personalidade, o ser humano, o nosso semelhante. É fácil de enganar, facinho de enganar, mas lá em cima não. Mas como existe a lei de causas e efeitos, né, o objeto foi recuperado. E foi preso. Então, mas essa história, às vezes até não recupera, até esses bandidos vivem uma vida boa, vivem uma vida tranquila, cheio de bem-estar e comodismo. Amanhã vai vir, caso queira reparar seus erros, vai vir abrindo lata de lixo, colhedeira para pegar alguma coisa podre para poder comer, mendigando, uma prova, uma expiação muito difícil. Isso caso ele queira aceitar. Isso é de acordo com a escolha de cada um. Deixa eu ver se está fazendo.
Tá. Então vamos, mais alguém? Então vamos, materialismo. A vida na Terra é feita de momentos de estudo, trabalhos, problemas, alegrias e tristezas. Nela, todo tem sempre inúmeros compromissos e variadas pendengas a resolver. Por isso todos vivem correndo. Devido à ignorância espiritual e o desinteresse pelas coisas espirituais, é que as criaturas humanas optam pelos comportamentos materialistas. O materialista desconhece que sua vida presente tem um elo forte entre suas existências passadas e futuras. Por não buscar conhecer sua verdadeira origem, lhe é impossível transmutar valores, conceitos e paradigmas. Como o materialismo só acredita no presente, sua vida se expressa em todo tipo de excesso, o que lhe obrigará futuramente colher os frutos amargos do medo, da decepção e da dor. Infelizmente, em sua atual existência carnal, vai empilhando na consciência todo tipo de equívoco por acreditar que com a morte tudo se extingue. Ledo engano. Adentrará em outro plano de existência cheio de pendências em formas de sofrimento, desespero e confusão, ao perceber que continua vivo, não morto. Amargará no mundo espiritual longo período em vibrações inferiores, ameaças silenciosas, portas fechadas, antipatias, sombras e sofrimentos. O materialista, por falta de conhecimento, vai conviver com dificuldades, perturbações, obsessão, hipnose mental e arrependimento ao desencarnar. Envolvido em sombras e desespero e desequilíbrio emocional e mental, devido à ignorância espiritual, o materialista pedirá ajuda sincera que lhe possa refrigerar a alma atormentada. Neste momento, desenfaixa-se das forças inferiores que os constrange pelas bênçãos de auxílio que os espíritos fraternos lhe proporcionaram. Embora com o discernimento e a compreensão vai ser preciso buscar os conhecimentos que o ajude a dissipar as sombras da ignorância espiritual que até então o envolvia. O materialismo não permite se compreenda que todos os bens pertencem a Deus e que são apenas um uso temporário. Que ninguém se prenda nas coisas que se vê, mas sim naquelas que não se vê. As visíveis são temporárias, as invisíveis são eternas. Esses apegos, essas ignorâncias, a pessoa fala assim, eu vou desencarnar, a gente vai carregar toda a podridão para o outro lado. Nós vamos passar numa colônia espiritual, caso aceitemos, trabalhando, recuperando os corpos inferiores, uma escola de preparação reencarnatória. E quando a gente sai do véu do esquecimento, a gente vai notar todas as pendências existentes ainda na nossa matriz. E nós mesmos vamos escolher provas muito difíceis para reparar quanto mais rápido, de acordo com a nossa possibilidade. E vem numa encarnação
logo vai deixando que a sedução da matéria, paixões e desejos, maias, as ilusões, tome conta. Vai esquecendo daquilo que se autoconvocou para vir cumprir essa missão terrena. E perde muito tempo, ou uma encarnação inteira. E o pior disso, que muitos vêm para resgatar pendências, muitos saem daqui com mais pendências do que resgate. Acumula mais pendência, mais sofrimento, acumula mais sofrimento, mais sofrimento. Quando se diz, estamos na chuva para nos molhar, encare como um aprendizado, um mar revolto. Se a adversidade está dura, porque tem um propósito, tem um resgate, tem um fortalecimento em cima daquela adversidade. Se o mar está revolto, aprenda a estar nele, usufruir do revolto desse mar para ser feliz com ele. Porque uma hora vai estar calmo esse mar. Não é tudo revolto. Oscila-se, oscilações. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Uma hora está muito difícil, quando a gente menos espera, a poeira vai baixando. Vai baixando. Mas se voltar outra vez ser difícil, ter muita complicação na nossa vida, que saibamos usar das experiências anteriores para se portar de maneira mais sábia, para resolver os problemas, não para se envolver tantos com os problemas. Mas não. Vem um problema, eu quero resolver o problema, eu quero que não exista problema, eu vou procurar forças ocultas, magias, eu vou procurar rituais, me acabo afundando mais ainda. Momentaneamente eu posso até me sentir mais aliviado, através de uma magia, rituais. Opa, está melhorando psicologicamente. Mas na sua matriz ainda tem aquela pendência, ou muito pelo contrário, tem mais pendência ainda de você usar uma energia do astral inferior para resolver aquilo. Quando a gente diz aqui, cuidado com magia, cuidado para não se meter em vampirismo, bruxaria, satanismo, cuidado com essas coisas, cuidado com rituais macabros, cuidado com todas essas coisas que existem por aí, ligado ao governo oculto. A luz não quer isso, a luz não proporciona isso. Isso é coisa de um governo oculto para induzir os influenciados, sem conhecimento, para procurar um bem-estar que acaba numa sedução e acha tudo maravilhoso. É muito legal, me sinto muito bem, então não sabe as consequências daquilo. Se um ser desse acompanhasse um trabalho espiritual, não só o que nós fazemos, como muitas pessoas sérias fazem por aí, ia ficar de boca aberta a postura do plano espiritual se passando como ser de luz. Em pessoa tomou um passe magnético aqui, esses dias aconteceu. Uma determinada pessoa fez um gesto de manifestação, levantou a mão, não sei o que. Aqui não é lugar para isso. Se encolheu, porque essas pessoas que não são educadas mediunicamente, dar passagem a esses espíritos do astral inferior para manifestar, ocasionar discórdia, para manifestar o medo, para um monte de coisa. Nesse sentido, aqui não. Baixa a mãozinha, senta quietinho, você vai receber seu passe, mas sem manifestação. Aqui não. Quantos lugares aí que tem essas manifestações de astral inferior, se titulando preto velho, caboclo, não sei o que lá, e quantas casas benditas de Umbanda, quantos caras que trabalham com espírito, caboclo, preto velho, sério, trabalho sério. E quantos que dão uma abertura para se titular em nome desses seres de luz? Eu sou um preto, é nada, você é um ser ignorante que quer atrapalhar. Usando o nome de Umbanda, usando o nome de sei lá do quê.
Portugal, a gente presenciou um monte de lugares assim. Na Itália também, mas em Portugal, mas isso, seres se passando por seres de luz, sabe? Induzindo não sei o que lá, e atrás disso o governo oculto, a magia negra, através de satanismo, bruxaria. Então você vai numa boa fé, entra numa teia de aranha. Eu perguntei também no plano espiritual, e esses seres que vão ingenuamente procurar um lugar bom e se metem num lugar ruim, como que funciona? Funciona que se ele não vibra, se ele não for afim daquela energia, logo ele vai sair e receber ajuda da luz, porque a luz está presente para socorrer todos aqueles que não querem. Agora, os que querem, não podem fazer nada. Isso é maravilhoso, isso vive de magias. Então, cuidado. Vamos ter a magia interna de aprender a perdoar, a magia interna de saber respeitar o nosso semelhante. Estava vendo uma entrevista do Enéas no Serginho Gruma, muito tempo atrás, passou na internet outro dia, significado da vida. E ele disse, alto e bom som, enquanto houver um irmão pegando comida na lata do lixo, isso não tem significado de viver para mim. Enquanto a gente não respeitar o nosso irmão como a nós mesmos, isso não tem significado nenhum de vida. Eu achei muito legal aquilo que ele falou. Se cumpriu ou não, não sei, mas o que ele disse. Essa é a valorização, é o respeito, é a compaixão, é a ajuda fraterna, é a caridade, a compaixão. E nós estamos aqui, todos nós, prontos para cumprir a nossa missão terrena e espiritual. E muitos só cumprem a terrena. Com muita desilusão, com muita revolta, mas cumpre a terrena. E a espiritual vai ficar para outra encarnação. Chega na outra, deixa para outra. Vai sofrendo. E quem quer cumprir nossa missão? Ninguém veio numa colônia de férias aqui. Eu vou no planeta Terra porque tem umas praias muito bonitas, tem uma paisagem. Nada. Todo mundo veio com duas missões, terrena e espiritual. Nós precisamos encontrar nossa missão espiritual. E a nossa missão espiritual está baseada naquilo que Jesus disse: fora da caridade não há salvação. Se eu fiz o mal lá atrás, eu faço um bem aqui. Mal, bem, reparo o mal que eu fiz. O amor cobrindo multidões de pecados. Eu posso fazer esse bem de várias formas. Ajudando numa casa de luz, ajudando na rua os irmãos carentes, ajudando nos hospitais, ajudando nas creches, ajudando num asilo, sei lá o quê. Tem um monte de gente. Agora o ser humano é envolvido a muita emoção. A televisão fala assim, tem 12 crianças na caverna lá na Tailândia. Se eu tivesse dinheiro eu ia lá ajudar, eu queria puxar. Não, tem uma perto de você, criatura, que está precisando de ajuda. Tem uma aqui que a gente nem liga. Passa todo dia, irmãos carentes, aí nem liga. Porque não dá ibope, porque não vai aparecer na televisão. Isso não significa nada para a gente. Hipocrisia. Então eu queria ajudar todo mundo, os 12, mas essa eu não ajudo, porque não interessa. Hipocrisia. Então vamos pensar mais na sinceridade e propósito, está baseada no amor, no respeito ao nosso semelhante e a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então vamos finalizar com essa frase e o pessoal de casa até semana que vem, mais recuperado, e assim nós vamos continuar.